mundo está ouvindo falar, claro, que uma das consequências aí da Covid-19, para quem pega a Covid-19, é a falta do olfato, que se perde o olfato, muitas vezes o paladar também. Mas você sabia que existe a fisioterapia do cheiro para ajudar na recuperação? Então eu recebo hoje aqui ela, seja muito bem-vinda, otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. Prazer te receber aqui, bem-vinda. Camila, muito obrigada. Agora, essa é uma das principais queixas realmente para quem contrai a Covid-19. É um dos principais sintomas que nós temos, né? Além da síndrome gripal, que é o nariz entupido, escorrendo, a dor de garganta, falta de ar, a febre, esses são mais fáceis. Agora, a perda do olfato, realmente, ela é muito característica na Covid-19. Em verdade, ela é muito frequente com qualquer infecção pelo coronavírus. Agora, eu acho bacana a gente entrar nesse assunto, justamente porque quando nós nunca passamos por esse problema, por exemplo, eu nunca passei, às vezes você acha que é simples perder o olfato. Não, só perder o olfato, daqui a um tempo volta, mas isso influencia e tem um impacto tão grande no nosso dia a dia, eu acho que pode até mexer com a questão psicológica, emocional. Olha, muito. Muito, né? Na verdade, a gente tem os 5 sentidos, né? Sim. Então, o olfato é um dos nossos 5 sentidos. Então, ele não é à toa que ele é um dos 5 sentidos que nós temos. Então, se você perdesse uma visão de um olho, você não ia ficar esperando para ver se a visão vai voltar. Então, eu fico me perguntando, as pessoas perdendo o olfato agora, por que elas simplesmente não têm procurado os seus médicos para fazer um tratamento mais voltado especificamente? E você tem toda a razão. Perder o olfato ou perder a discriminação do paladar, a gente tem algumas repercussões que são, assim, só no dia a dia, social, né? Você não sabe se, por exemplo, o gás tá aberto. Então, a gente tem o nosso gás de cozinha, ele não tem cheiro, mas é adicionado um odor para a gente saber que o gás está vazando. É um sistema de defesa Sim, do nosso organismo, vamos dizer, né? Exato. Um cheiro de queimado, você entra num ambiente, por exemplo, que está um cheiro muito forte de algum produto químico que pode fazer mal, e se você não sente esse cheiro, então realmente é perigoso, na verdade. Exatamente. A gente é muito ligado ao olfato e ao paladar na parte alimentar do nosso dia a dia. E isso é uma grande parte social que a gente tem, né? Então, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vai sair, vamos comer alguma coisa, vamos sentar à mesa, enfim, as nossas tradições aqui da nossa cultura é sempre voltada e sentado à mesa. Então, quem não tem o olfato e quem não tem o paladar, ou pior, em alguns casos nós temos pacientes que têm distorção desse olfato, ou seja, depois da Covid, você tem um estímulo por alguma coisa que seria muito aromática, então um alimento, e que vai trazer uma lembrança de um cheiro ruim. Então, acontece isso também? Sim, a perda do olfato a gente chama de anosmia, né? Ou redução à hiposmia. A distorção nós chamamos de paraosmia. Então, é um estímulo de um alimento, por exemplo, e que vai trazer uma recordação ruim, de lixo. Eu tenho uma outra paciente dizendo: Maura, eu vou comer alguma coisa, uma comida deliciosa que eu adoro e tem cheiro de... Ela me relatou assim, gordura de pastelaria que não consegue limpar. Então, aquele cheiro forte de gordura. Tô com uma outra paciente me dizendo que tem... toda comida tem cheiro de cocô de cachorro. Caramba, muda muito então, muda muito, e ela não consegue se alimentar, tanto que ela perdeu muito peso nesse período. Então, assim, a gente tem algumas repercussões que são muito importantes e elas vêm em decorrência da perda do olfato. Então, se isso aconteceu, ainda bem que isso, na verdade, não acontece com tanta frequência, mas você tem que procurar um otorrino, um médico que seja da sua confiança para fazer o tratamento mais adequado para tentar reverter esse tipo de percepção errada, né? Esse curto-circuito. Dá para corrigir isso, então? Quando eu estou sentindo cheiros diferentes, com o tempo eu consigo, com exercícios, fisioterapia, gradativamente pode ir voltando quando a gente tem isso, na verdade, a gente pode ter um estímulo cruzado das fibras nervosas na recuperação do olfato, essa é uma das teorias. E aí, o estímulo correto é uma das únicas terapias que a gente tem para refazer realmente essa linha olfativa. Tem alguns pacientes que a gente consegue intervir também com medicação, mas a fisioterapia é uma das poucas coisas que sim, a gente pode já ensinar facilmente para as pessoas fazerem
em casa quando estão na quarentena. Né? Então, se perdeu o olfato ou está com dúvida, o que eu falo para os pacientes quando eles me ligam, ai, Maura, acho que eu tô com Covid, eu acho que eu tô gripado, não sei, vai lá, pega, dá uma cheiradinha na canela, cheira o café. Exercita, então, o olfato. Não, é a primeira coisa que eu falo, dá uma cheiradinha no café, tá tudo bem? Aí você já percebe como é que tá. E dá pra gente definir, por exemplo, o grau de perda olfativa? Sim, a gente tem muitos exames, alguns exames que a gente consegue determinar o grau da perda olfativa. Então, se é moderada, se é mais intensa, se é mais severa. Atualmente, aqui a gente continua no 8 ou 80, se está ou não está, né? Os pacientes falam reduzir um pouco. Quando fala reduzir um pouco, eu não consigo dizer se reduziu. Se é o pouco, seria muito em relação a outra pessoa ou não. Porque cada um tem o seu parâmetro. Mas a gente tem exames determinados para fazer essa quantificação de uma maneira mais regrada, para a gente ter um norte. A gente tem essa mesa aqui, daqui a pouquinho eu já vou entrar nesse assunto, que a gente vai aprender como fazer em casa essa fisioterapia. Mas eu queria também que você dissesse quais são os tipos de perda olfativa, porque tem tipos diferentes. Sim, a gente tem outras causas, na verdade, né? Como eu falei para você, os tipos a gente fala em se sumiu totalmente o olfato, se sumiu parcialmente. A gente tem a distorção do olfato, que é essa que eu te falei, que você sente um cheiro por um estímulo que existe lá e você percebe outra coisa. E tem uma que a gente chama de fantosmia, que é um cheiro fantasma. Então, você não tem um estímulo olfativo presente, então não tem nada cheirando, mas você sente um cheiro estranho. Então, você fala, estou sentindo um cheiro de queimado, mas não tem nada queimando perto. Então, as causas de cada uma desses tipos, elas são variáveis, a gente tem que investigar individualmente. O coronavírus é um vírus respiratório que a gente já conhecia e que o Covid-19 se comporta da mesma maneira. É uma família que gera muita perda de olfato. Então, uma das primeiras vezes realmente também na ciência que nós temos tido a oportunidade de ter tantos casos e conseguir entender um pouco melhor também do olfato. Então, assim, os médicos estão aprendendo? Sem dúvida alguma, nós estamos aprendendo muito. As pesquisas aumentaram, então. Sim, sim. Agora, descobriram o porquê que perde? Por exemplo, é uma infecção, é uma inflamação? Por que perde o olfato? É bem interessante, na verdade. Então, o nervo olfatório, ele fica aqui em cima, né? Então, o Covid-19, ele tem uma característica de se ligar nas células de sustentação. Então, a gente tem o nervinho e do lado tem uma célulazinha aonde fica? Que sustenta. Então, é esse amarelinho aqui em cima, que fica aqui em cima. Então, ele desce do cérebro, né? E passa para dentro do nariz e se espalha nessa parte mais alta de todo o nariz, tá? Então, aí o cheiro, ele entra aqui dentro e vai estimular essa parte aqui em cima, e é assim que a gente interpreta, tá? Tá certo. Vamos pensar assim num tapete ou, por exemplo, aqui no nosso cabelo. Então, a gente tem o fiozinho do cabelo seria o nervinho, só que do lado tem outro tipo de célula, certo? Certo. Tem o couro cabeludo. Vamos dizer assim, sim, certo? Exatamente. Que é a pele. A pele tem a raiz. O vírus, ele não se cola no nervinho, ele se cola na célula do lado. E ele leva uma inflamação desta célula de sustentação. Então, essa célula se inflama, ela pode inflamar o nervo. Por isso que tem pessoas que recuperam mais rapidamente e pessoas que recuperam mais lentamente. Depende do grau de inflamação e de lesão que ocorreu durante a infecção. Agora, quanto antes eu começar é melhor, vamos dizer assim, poxa, eu já tenho perda olfativa há alguns anos, ou alguns meses, ou não, eu acabei de ter esse problema, perdi agora. Quem perdeu recentemente consegue recuperar mais rápido? Existe isso ou não é relativo? Sim, existe. Então, quanto antes começar exercícios e tudo mais, é melhor. Exatamente, como qualquer outra fisioterapia, por qualquer outra lesão nervosa. Então, é o que eu falo para os pacientes. Se alguém sofreu um acidente e teve dificuldade para conseguir andar de novo, porque o nervo da coluna se lesou, quando ele começa a fisioterapia, vai demorar, mas ele vai
eventualmente conseguir um certo grau de recuperação. Agora, se ele não quiser fazer fisioterapia e ficar sentado lá na cadeira, sem fazer nada, ele pode se recuperar e melhorar um pouquinho. Mas a chance é menor. Menor, vai ser né? mais difícil. Vai ser mais difícil. Mais longo o processo. A nossa facilidade, ainda bem, é que a lesão pelo coronavírus é uma lesão que, na maioria das vezes, não é tão severa. Mas nós não conseguimos saber de antemão que tipo de lesão que será. Tá. Já falando sobre esse assunto, inclusive já tem uma pergunta que vai de encontro com o que a gente está falando aqui. Lá. Vamos ver quem mandou. Um beijo para todo mundo que está participando no @VocêBonitaTV. É a Márcia. Um beijo para você, Márcia. Minha filha rompeu o nervo do olfato. Tem reversão para voltar a sentir o cheiro? Então, essa pergunta vem de encontro àquela outra pergunta que você me fez, que a gente acabou não respondendo, que seriam as outras causas, né? Certo. Então, a inflamação por um vírus, que a gente chama que é pós-viral, então pós-gripal, é uma das principais que a gente tem, pega cerca de 20% das perdas de olfato. Mas trauma, acidentes, batidas de cabeça podem levar a perda de olfato. Então, o que acontece é que você balança isso daqui quando você bate a cabeça e aí essas fibras aqui se rompem no acidente. Tá? Mas é possível voltar a sentir Dependendo o cheiro? do grau de perda, pode reverter sim. Muitas vezes, quando a gente tem uma lesão no nervo, a gente não consegue um reparo total, então não volta totalmente. É lógico que existem vários fatores, né? O quanto que lesou, se a gente conseguiu fazer fisioterapia, e a fisioterapia olfatória é algo que tem ganhado bastante espaço de vocês da imprensa, então eu agradeço imensamente. Se é jovem, né? Se é uma pessoa mais de idade, é mais difícil, então nos jovens a recuperação sempre é melhor. Existe uma cirurgia para isso? Não, nós não temos cirurgia para isso. O que a gente tem de cirurgia é se tem, por exemplo, a parosmia, que é aquele estímulo negativo, né? E alguns pacientes que não melhoram com nenhum tipo de tratamento, em último caso, a gente pode fazer uma destruição do nervo. Aí, para poder pelo menos restabelecer a pessoa ao cotidiano. Ela não sente cheiro, mas ela não tem um estímulo negativo. Tá. Porque a gente não consegue ficar num local com cheiro ruim. A gente se incomoda e sai, com certeza, né? O incômodo deve ser muito grande. É muito grande. Agora sim, eu quero entrar para a parte prática, então, da fisioterapia do cheiro, que tecnicamente tem outro nome, né? Sim, a gente chama de treinamento olfativo ou treinamento olfatório. O mais interessante disso é que a gente tem alguns estudos que mostram que isso também melhora a parte de cognição, que a gente chama, que é de intelecto. Então, quem está idoso em casa e quiser fazer isso, a gente tem estudos que melhoram demência, Alzheimer. Olha, então, é bastante um exercício interessante. para o cérebro, vamos dizer assim. Exato, como a palavra cruzada. Então, é um estímulo que também tem ganho bastante espaço. Então, acho que agora com a pandemia, talvez a gente ainda consiga entender um pouco melhor. Ou seja, é um exercício aqui, uma prática que todo mundo pode fazer para aumentar a sua capacidade olfatória. Exatamente. Certo? Correto? A gente pode treinar de tudo nessa vida. Até as crianças podem começar também a estimular mais, né, esse sentido. Podem. Nas crianças a gente não tem visto tanta perda de olfato pelo Covid, ainda bem. Aí a dúvida é se elas estão pegando menos e tem menos lesão olfativa ou se realmente elas não conseguem ainda expressar de uma maneira tão específica essa perda de olfato, que é difícil, né? Com certeza. Ainda mais para as crianças é difícil, às vezes não conseguem relatar o que está acontecendo de verdade. Exato. Né? Eles têm uma dificuldade, então é mais difícil, né? às vezes, né, Camila? Então, assim. Vamos lá, então. Qual que seria, então, o primeiro passo? O que eu posso fazer? Posso fazer em casa? Isso é feito em consultório? Explica pra gente. Então, olha só. A primeira coisa, assim, se você está em quarentena do Covid, a minha sugestão é sempre fazer em casa. No começo, o ideal seria fazer com essências que tenham uma concentração mais adequada e controlada. Que são essas essências desse tipo? Seriam dois exemplos de essência. A gente usa o eucalipto, a rosa, a menta, enfim, tem algumas essências que a gente utiliza. Elas são um pouquinho mais caras, né? Mas elas funcionam super, super bem. Então, se você tiver essência em casa, pode utilizar.
tá? Porém, no nosso dia a dia, e ainda com quem está de quarentena, é extremamente difícil, às vezes até conseguir esse tipo de essência. Então, alguns colegas se juntaram e sugeriram algumas coisas práticas de casa para fazer. Por exemplo? Então, aquilo que a gente tem em casa que é o mais aromático, né? Então, por exemplo, a canela é algo que a gente consegue ter em casa, um cravo, né? Café, todo brasileiro vai ter em casa. Tem café. Geralmente tem, com certeza. Né? O vinagre como um estímulo ácido. A gente pode usar também um suco de tangerina, que tem uns no mercado que tem um cheiro bem forte, que são aqueles que a gente reconstitui também com água, aqueles concentrados. Concentrados. Né? Então, você também pode utilizar isso para cheiro. Uma outra coisa, uma pasta de dente, que é a menta, o eucalipto. Então, qualquer pasta de dente que você tenha, você também pode fazer esse treinamento. Então, para os meus pacientes, normalmente eu dou uma listinha de umas 7 sugestões caseiras para fazer, mas aqui a gente tem umas 4, 5, enfim. Tem o cravo, que a gente não trouxe, mas também você pode utilizar. Baunilha é uma outra coisa que a gente também pode utilizar. E aí, como é que a gente faz, gente? É muito, muito fácil. A única coisa que eu sempre peço, você vai utilizar alguma coisa que você já conheça, tá? E nada que seja irritante para o nariz. Então, se você pegar o vinagre, não é para o nariz arder. Eu não quero esse estímulo de ardência, eu quero um estímulo de aroma. Entendi. Tá? Então, aí você pega o aroma, então, por exemplo, a canela, e põe lá perto do seu nariz e inala pensando naquela lembrança de canela que você conhece. E inala por 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 a 15 segundos. Certo. Canela, canela, canela. Solta ela. Espera 10 segundos. Dá uma pausinha. Pausa de 10 segundos. E aí você pega o café. Mais 10 a 15 segundos. Pausa de 10 segundos. O vinagre. 10 a 15 segundos. E assim, com a pasta também você pode fazer. A sugestão é fazer pelo menos 4. 2 vezes por dia. Tá, 4 sequências, então, de... Não. 4 cheiradinhas de 10 segundos, com um intervalo de 10 segundos, 2 vezes por dia. Já não é difícil. Não é. E vai é dar um tempo de 2 minutinhos aí pela manhã e 2 minutinhos à noite. Quem está de quarentena em casa e está assistindo um monte de série aí na televisão, ou assistindo Você Bonita, já pode correr lá e fazer várias vezes. Vai adiantar? Não, porque vai levar uma fadiga no próprio nervo. Certo. Mas pode fazer 3 vezes ao dia, 4, se quiser, pode. A gente sugere 2, porque tudo que a gente sugere tem que estar meio no dia a dia, né? Tem que fazer parte, tem que ser possível, senão não adianta. Senão não dá certo. E assim, por exemplo, eu fiz aqui, eu senti os aromas, é importante que eles sejam diferentes, por exemplo, aqui você pegou um ácido, tem a canela, que é, vamos dizer, mais adocicado, é importante ter cheiros e sensações diferentes? Sim, porque cada Quanto um mais deles... variar, melhor. Isso. E depende também do seu repertório, né? Entendi. Do que você costuma, né? Então não adianta alguém, por exemplo, pegar baunilha. Eu não sei qual é o cheiro da baunilha. Nunca senti cheiro de baunilha, não adianta, porque Então você não vai conseguir trazer a memória. Exato. E é interessante também, na hora que eu tô sentindo o cheirinho, eu tentar identificar que sensação tá vindo, que existe isso ou não? Ou não vem nenhuma sensação, geralmente, no começo? Eu acho que no começo, Não. se estiver zerado, não vem. O Covid, muitas vezes, o que acontece, ele dá em alguns pacientes ele dá uma flutuada. Então tem dias que está um pouquinho melhor e tem dias que está pior, ou às vezes até no mesmo dia. E dá para entender, porque se fica um pouquinho mais inchada essa região, o odor não chega. E às vezes melhora um pouquinho. Então ele vai indo, né? Então, às vezes, tô sentindo, não, sumiu. Tô sentindo, sumiu. Então, tem muito paciente também que fala isso. Soro fisiológico também, limpar a área com soro fisiológico ajuda? Fundamental. Olha. Muito boa a sua lembrança. Foi a Gláucia que me chutou aqui, na verdade. Ela falou assim, Muito pergunta boa do soro. a lembrança. Boa lembrança, Gláucia. É uma das outras coisas que a gente consegue sempre falar. Para o Covid, especificamente, a gente tem alguns estudos que mostram que a gente tem que colocar algumas medicações no soro para ajudar mais a perda de olfato. Porém, se você está em casa, não tem acesso ao médico, lava o nariz com soro. Sim, vai ajudar. Que bom, Muito. ótimo. Tem perguntinha do público. Vamos ver então quem mandou agora.
Márcia, obrigada pela pergunta, um beijo para você. É verdade que pessoas fumantes perdem o olfato e o paladar? Há tratamento para reverter o quadro? Então, a gente tem alguns estudos que o tabaco pode interferir um pouco na percepção olfativa, também pelos irritantes respiratórios que entra, né, na placa olfatória. Lógico que depende do grau de lesão, do tempo de exposição, mas a minha recomendação, assim, treinamento olfatório, eu tô entrando com muita força. Então, dá uma treinadinha em casa, lava o nariz com soro e é sempre uma coisa que eu falo: para de fumar. Sempre bom. Tenta parar de fumar, com certeza. A gente sabe que é difícil, né? Gente sabe, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil, mas vale a tentativa de uma especialista, então. Agora, outra coisa que eu também quero saber é... Além da Covid, claro, você falou de alguns outros problemas, como, por exemplo, quem tem rinite, quem tem bronquite, talvez, não sei se perde o olfato, não tenho certeza. Então, esse tipo de problema pode cheirar, porque eu imagino, quem tem rinite tem muita é alérgico, né? Uma pessoa alérgica, sim, certo? Sim. E se ela cheirar determinadas coisas, será que isso pode piorar a alergia ou ela pode fazer esse tipo de Ela pode fazer. Normalmente, qualquer doença no nariz pode cursar com perda de olfato, em diversos graus. Tá? Mas normalmente você perde o olfato porque o nariz está entupido. Então a rinite, o nariz todo incha, então você perde por conta disso. Por isso, como você perguntou, você pode cheirar isso, será que não vai causar mais alergia? Por isso que a gente solicita que os aromas que você escolha sejam aromas não irritantes para você. Tá? É muito difícil a gente ter, por exemplo, uma alergia respiratória à canela, uma alergia respiratória a vinagre, por exemplo, ou a café. Isso a gente não tem. A gente tem alergia respiratória a poeira, ácaros e fungos. Agora, se você for você for alérgico a pólen e você pegar uma flor natural para cheirar, aí realmente você vai ter alergia porque você inalou o pólen. Tem que tomar esse cuidado. Exato. E desvio de septo, tem alguma relação com a perda de olfato também? O desvio de septo, o septo é uma estrutura que divide as duas narinas. Então, você pode ter de um lado ou do outro uma redução da entrada do ar e uma diminuição da percepção olfatória. Sim, pode acontecer. O ar, ele tem que chegar aqui em cima, nessa parte amarela, tá? Para poder estimular o cérebro. Então, qualquer coisa que faça com que o ar não chegue nessa região, seja um desvio de septo, uma rinite, uma sinusite, pode piorar a percepção olfatória. Olha, eu acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aqui, mas se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente com a doutora Maura Neves, que é lá no Instagram, @medprimus, @med, Primus. Vai lá, que com certeza você vai responder também, pode entrar em contato. E eu quero muito te agradecer por trazer essas opções e uma terapia fácil de fazer, que é possível em casa com ingredientes que a gente tem e que pode ajudar muitas pessoas nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço a você, a toda a produção, agradeço a Carol que está em casa de quarentena sem olfato. É verdade. Agora ela já sabe como faz, depois eu quero ver ela fazendo ela também. vai contar pra gente, eu tenho certeza que quando Qual ela foi voltar, a experiência dela? Ela vai contar pra gente a experiência, com certeza. Muito obrigada, até mais, até a próxima.